Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Primeiramente, já vou deixando aos créditos ao canal ESPN Programa Sport Center, trazendo informações atualizadas do Vasco hoje. O Vasco, em sua pré-temporada, já fez uma estreia impecável, meteu 4-0. Destaque aí para Robert Rojas, que estreou já com gol. Estreou ali na lateral direita, que é um setor que o Vasco estava precisando. Será que ele chega para ser lateral ou para ficar ali na zaga junto com o Medel? Depois da galera da Copinha ter perdido ali por 4-1 no Vitória, já vou deixando essa notícia, pelo menos uma notícia boa para vocês. Mercado da bola agitado, novas contratações no Vasco. Também já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado de tudo que está acontecendo com o Vasco. Já bora dar uma reação aqui ao programa que está top. Preparei os melhores cortes para vocês. Vamos ao conteúdo aí que eu já falei muito. A gente segue atualizando no Rio de Janeiro, mas eu quero chamar agora também o Cícero Melo com as informações do Vasco e essa preparação também para o início de temporada. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, boa tarde para você, Mari. Na verdade, para as Maris, para Mari Pereira também, para o Mário Marri, para o Fã de Esportes. O Vasco já fechou mais uma contratação, não anunciou oficialmente ainda, mas o substituto de Gabriel Peck, atacante que foi negociado para os Estados Unidos, o LA Galaxy, já está contratado. É o Adson, atacante, 23 anos de idade, está contratado ao Nantes da França, né? O Vasco vai pagar pela compra dos direitos econômicos 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 600 mil reais parcelados. É aquele mesmo que jogou no Corinthians. Obtive uma informação agora de que o Vasco está fechando, está negociando outra contratação. Mais um jogador estrangeiro, o volante argentino Juan Esforza. Ele tem 21 anos de idade, pertence ao Newell's Old Boys, lá da Argentina. É jogador que já passou pela seleção de base da Argentina, né? 113 jogos lá no clube dele, 6 gols, uma assistência. E o próprio técnico do Newell's Old Boys, Maurício Larriera, já confirmou que ele está deixando o clube. Só não falou qual é o time que ele vai, mas eu já apurei que é o Vasco da Gama. O Vasco está em Punta del Este fazendo sua pré-temporada, né? O Ramon Dias, no primeiro jogo treino que aconteceu no sábado, o Vasco venceu por 4-0, com um gol já o cartão de visita do argentino Robert Rojas, que é zagueiro, mas jogou de lateral direito, 2 gols do Ryan e um gol do Payet, né? O Vasco já tem 3 reforços e todos os 3 participaram deste jogo treino lá na Argentina. O Robert Rojas, que jogou de lateral direito, João Vitor, que veio do Benfica, zagueiro, e o David, atacante, que veio emprestado pelo Internacional. Só para a torcida do Vasco ter ideia do time do Vasco que entrou em campo, começou o jogo, que deve ser o time base para esta temporada. Claro que o Adson está chegando e mais outros jogadores, mas no momento o time é esse: Léo Jardim, Rojas, Medel, João Vitor e Lucas Piton. Meio de campo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e na frente Rossi, Verrete e o David, né? A pré-temporada vai até o dia 22 de janeiro. O Vasco vai disputar o torneio Série Rio de la Plata, dia 18 de janeiro, quinta-feira que vem, Vasco e São Lourenço da Argentina. E dia 21 de janeiro, domingo, Vasco e Deportivo Maldonado, lá do Uruguai. Lembrando que o Vasco estreia no Campeonato Carioca também essa semana, dia 18 de janeiro, em São Januário, contra o Boa Vista, com um time de garotos, base e alguns reservas que ficaram aqui pelo Rio de Janeiro. Mari. Obrigada, Cícero. Você trouxe pontos aqui para eu levantar para o Mar e para a Mari. E aproveito também, libero o Cícero, mas também faço um convite, tá? Esse torneio que o Vasco irá disputar no Uruguai, transmissão da ESPN no Star Plus. Então, torcida do Vasco já pode ficar ligada, já assina o Star Plus, porque vocês vão poder... Ação de Paulo Andrade. Paulo Andrade? Terão, então, também a bênção de ter Paulo Andrade narrando talvez esse início mais feliz de 2024 do Vasco. O Cícero trouxe um desenho ali de escalação para a gente ter uma ideia. Você gostou? Qual a avaliação que você faz imaginando essa disposição dentro de campo? É curioso, o Rojas é zagueiro mesmo, a seleção do Paraguai zagueiro, no River zagueiro e tal. Mas aí o Ramon pode estar querendo montar um falso lateral pela direita. Uma linha de 3, talvez? Possivelmente, porque ele é um jogador que tem capacidade física de percorrer maiores distâncias. Mas a gente tem que ver no campo. Eu acho que é um time que
Agora também... esse é o ponto que eu falei em relação ao Bahia. Agora também sem a pressão, sabe? Porque o jogador, ele não é quem ele é de verdade quando ele sabe que a corda está no pescoço. Eu preciso entregar o resultado e é pronto e acabou. Mas não dá para jogar. Não dá. Eu preciso entregar o resultado. Agora não. Agora é diferente. O Vasco vai ter tempo. Vai estar sem a pressão de estar desesperado. Vai estar com a pressão de fazer resultados condizentes com a história do Vasco. Mas sem o desespero de estar lutando contra o rebaixamento. Né? Mas eu não quero ser negativa nesse ponto, tá? O Vasco ele não fez grandes movimentos no mercado nesse sentido, não é que inchou o elenco, ou também no sentido até de perder jogadores, enfim. Foi bem equilibrado nesse sentido. E a gente sabe como o ano foi difícil. A expectativa de um ano melhor se dá exclusivamente pelo que a gente viu do Ramon? Porque eu fico imaginando, se é o mesmo Vasco que terminou a temporada uma peleja danada ali na reta final, o que faz crer em 2024 melhor? A manutenção de um trabalho, o recorte do Ramon? Mas é que o Vasco só terminou dessa maneira por conta do primeiro semestre, né? O recorte com o Ramon, ele é bom. O mercado do meio do ano, ele foi bom. Perde uma peça importante do PEC, mas tenta uma reposição ali também com o Adson. O Adson, em determinado momento, ele foi muito importante para o Corinthians, ainda naquele contexto de jovem jogador, precisando dar resposta, precisando colocar o clube em melhores condições. Então, acho que ainda é pontual o movimento de mercado do Vasco, mas trabalhando para minimizar erros, né? Errou muito no primeiro semestre, errou muito na janela de começo de ano da temporada passada. Então, acho que o torcedor ele consegue ter o recorte do Ramon. E aí a gente vai ver, claro, que se vai encorpar mesmo com todos esses nomes que chegam e os que já estavam lá. Me chama a atenção também o Verratti e o David na frente, né? Porque eu imagino jogadores de uma certa semelhança de característica, Marra, talvez de... David é mais lado. Mais lado? Mais lado, mais rápido, mais para criar... Mas ainda com essa qualidade para fazer isso ou talvez dando um passinho mais para dentro da área? Você acha que ele ainda tem essa mobilidade? Para sair e entrar. Vamos ver quem vai ocupar mais pelo lado, né? E você falou de encorpar, me chamou muita atenção a forma física do Payet, né? Sim. E aí já é um senhor reforço. Um ganho absurdo. Se ele tiver a condição de jogar um pouco do que ele já jogou... É um grande reforço, que foi contratado para um ano, mas que pode florescer no outro. Imagina uma camisa 10 ali entregando para... É dos principais jogadores da América do Sul. Ele tem capacidade para fazer isso. Botou toques de mágica só com bola parada, com a qualidade dele, imagina fisicamente. A gente não viu isso ainda. Exato, a gente não viu. Capacidade ele tem. Vamos agora com a Duda Gonçalves, mais uma vez aqui no Sport Center. Duda. Fala, torcedor Cruz Maltino. Já vou deixando os créditos também ao canal SBT Rio. Lucas Pedrosa trazendo mais uma informação atualizada do Vasco para vocês. Acompanha aí a matéria, você que acompanhou até aqui, já deixa nos comentários o que você achou da primeira matéria e agora acompanha a segunda matéria do vídeo, valeu? Link estará disponível na descrição do vídeo. O Vasco goleando no Uruguai. Eu não tô entendendo mais nada, Vene Casagrande. Que coisa chique. Novos tempos, né, Fernanda? Pré-temporada com praia artificial. Nossa! Lá no Uruguai, resort, entendeu? Payet fazendo golaço. Payet magro. Payet magro. Mas o Payet tá rasgado, Tá né? rasgado. Tá igual o Vene. Para, cara. Igual o Vene, Dimitri Vene. Pelo menos meu nome é francês também. Tá vendo? Tá bem demais. E sobre esse jogo treino, o Vasco venceu por 4-0, o Payet fez um dos gols, o Ryan fez 2, se eu não me engano. E um foi do Rojas, que é outro reforço para essa temporada, inclusive foi titular nesse time aí contra a seleção de Maldonado, jogando pelo lado direito, mesmo o Vasco tendo o Paulo Henrique e o Pumita, o titular foi o Rojas. Pelo lado direito, ele joga como lateral também, e é um cara também muito importante na bola aérea. Então a gente pôde ver nessa partida que ele fez um gol de cabeça, é um novo Vasco, tá? É um novo Vasco, e com o Payet jogando do lado esquerdo, tá? Não foi titular nesse time, mas é ponta esquerda, tanto é que vocês podem ver, ele participou de 2 gols, um pelo lado direito assistindo ao Ryan e um depois ele matando no peito e fazendo o gol. O Pedrosa trouxe um número no ano passado em relação a quantos pontos o Payet entregou para o Vasco, mesmo não sendo um titular absoluto. Não por não ter capacidade técnica, mas muitas vezes por questões físicas. E aí o homem esse ano começar voando assim, fisicamente,
A gente entendeu que o Dimitri Payet, ele entregou suas férias para sua condição física, o Venê. Acho que todo atleta deveria pensar dessa maneira. A gente está vivendo um novo mundo no futebol. Antigamente, anos 90, por exemplo, a parte física não era tão exigida nas partidas. Hoje a gente vê um atleta percorrendo 10 quilômetros, 12 quilômetros, e a parte física é muito exigida. Eu acho que todo atleta deveria ter essa preocupação. Não só no Vasco, a gente viu também no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, os atletas se preocupando mesmo durante as férias com a parte física. E a gente pôde ver um Payet numa versão 2024, obviamente, muito melhor. Claro que você tem que também analisar ritmo de jogo, isso conta, mas fisicamente falando, pelo menos a gente olhando as imagens, as fotos, ele está visivelmente melhor. E a tendência é que dentro de campo ele consiga entregar mais do que ele entregou em 2023. Agora tem drone do Pedrosa, barulho de drone é dele, tá, gente? É dele. Se tem gente falando aí que não é dele, é dele. O drone é do Pedrosa. Quer dizer que o Vasco está negociando com o volante Cuejá? É aquele que tem tatuagem do Flamengo, esse? Esse mesmo, Fernanda Maia. Ele já esteve aqui no futebol brasileiro, fez uma boa passagem, inclusive, pelo Flamengo. Depois, ele foi pro Al Hilal justamente trabalhar com o Ramon Dias e enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial, venceu o Flamengo naquele momento, e é um jogador muito importante. E essa questão da tatuagem, para ser muito honesto, Fernanda, eu só quero o meu volante, entendeu? Eu também acho isso. Não tô nem ligando para se ele tem tatuagem do Flamengo ou não. É um grande jogador, eu acho que ele elevaria ao patamar do Vasco da Gama. E a informação que a gente deu com exclusividade lá na sexta-feira. Ah, na sexta? Na sexta-feira. Qual foi o dia para negócio de número? Sexta-feira, dia 18 horas, a gente deu essa, essa notícia. Lá ele? Às 18 em ponto, Pedro? Ele tá assim agora, Tudo bem, ué. E aí a situação é a seguinte, é um jogador que, como eu falei, trabalhou com o Ramon Dias, ele está disposto a voltar ao futebol brasileiro, está disposto a jogar no Vasco da Gama, inclusive aceita até uma redução salarial em relação ao que ele ganha lá no Al-Shabaab do mundo árabe também. É um jogador que foi contratado há pouco tempo pelo Al-Shabaab, numa operação aí de cerca de 1,5 milhão de euros, e o Vasco teria que fazer uma compra desse valor também aproximado. Só que o ponto é o seguinte, o mais legal disso é que ele quer vir, já foi convencido, Alexandre Matos quer, Lúcio Barbosa quer, comissão técnica já aprovou também, só que depende do crivo da 777. E é aí que emperra, e aí é que as coisas ficam difíceis, por quê? Como o Vasco fez uma segunda janela no ano passado, onde teve que buscar jogadores acima de 30 anos, e a maioria dos jogadores que chegaram são acima de 30 anos, eles entendem que esse elenco já está maduro, já tem uma média de idade muito alta. E a gente sabe que uma política da empresa, desde que ela entrou, é contratar jogadores que são promissores para eles poderem desempenhar em campo e aí sim acontecer uma venda. Que é uma política de muitos clubes, não é algo, 777 está fazendo isso. Isso não é algo espantoso no futebol. Ao mesmo tempo, eu entendo que se eles não ouvirem um pouco da comissão técnica, que quer muito o jogador, que entende que esse cara seria o cara para ser titular da camisa 5, eu acho que o Vasco pode de novo passar dificuldades como passou no início de 2023, por falta de entendimento técnico. Às vezes você contrata um cara que não tem poder de revenda, mas ele te entrega em campo. E quando ele te entrega em campo, Fernanda, você tem condições de competir em alto nível, ganhar títulos e também ser rentável. O Cuéllar para o Vasco seria esse jogador. Eu lamento muito, mas eles estão tentando, estão brigando para que esse crivo da 777 aconteça e o investimento também aconteça. Essa é a informação. Não tem nada além. O problema, se é a idade, para um camisa 5, 31 pra mim, anos. É um absurdo. Por quê? Eu acho que tem 3 posições aí no futebol, talvez até 4, que mesmo que o time seja todo velho, é muita gente mais velha, né? Essas posições, tendo sim um cara experiente, nunca vai ser um problema, que é o goleiro, perfeito, o primeiro volante, que no caso é o camisa 5, um zagueiro e o camisa 9. As outras posições, os laterais, o 8, o 7, os pontas, um zagueiro, ser mais jovem. Mas essas posições é interessante, Venê, você ter um cara mais experiente. Bom, quem sou eu para discordar da 77? Mas nesse caso eu considero um erro deles eles não contratarem o Cuéllar por conta da idade. Se eles entenderem que o Cuéllar é um jogador extremamente caro, levando em consideração o lado financeiro, beleza. Agora, você deixar de contratar um jogador desse que quer atuar no Vasco, mesmo ele tendo uma história no Flamengo, que tem um aval da comissão técnica, que inclusive já trabalhou com ele em outro clube, você deixar de contratá-lo por conta da idade, eu acho um erro. Inclusive, eu penso que o Cuéllar chegaria hoje para ser dono da vaga, sem sombra de dúvidas. Então, acho que seria um investimento, digamos assim, que seria uma boa para o Vasco. Claro,
você não tem como ter certeza que vai dar certo dentro de campo. Isso aí depende de muitos fatores. Mas eu acho que você deixar de contratar o Cuejá por conta da idade é um erro. E outra, esse lance de tatuagem, a gente fala que ele tem a tatuagem do Flamengo, mas ele não tem só a tatuagem do Flamengo, ele tem a tatuagem dos clubes que ele já vestiu. Mas o SBT gosta do trelelê. Não! Bota na tela. Eles não, a gente não acha mais. Mas eles querem o trelelê. Olha o trelelê que eles gostam de botar. Ai, bota foto. Eu acho besteira torcedor ser contra por causa disso, de verdade. São os times que ele já venceu, né? Quantas taças ele tem com o Flamengo, Vene? Nossa, não lembro de cabeça. 3 ou 4? Mas ele tem uma história, assim, interessante no Flamengo. A forma como ele saiu não foi a melhor forma. Foi uma forma extremamente forçada. Tanto é que ele jogou contra o Internacional pela Libertadores da América forçado, porque o Marcos Braz, na ocasião, falou, beleza, a gente negocia desde que você entre em campo. Tanto é que ele viajou para encontrar a delegação lá em Porto Alegre. Foi uma história, assim, rendeu muita coisa nos bastidores. Mas é uma história bonita, os torcedores do Flamengo gostam dele, ele tem uma história bacana. Mas o torcedor vascaíno ser contra a chegada do Cuejá, repito, que chegaria para ser titular por conta de uma tatuagem, e não tem só a tatuagem do Flamengo, tem todo um contexto, ele tem a tatuagem de outros clubes também, eu acho besteira. Júnior Barranquilla, Deportivo Cali e o Al Hilal. É o que parece ali. Você tá vendo aí os torcedores do Vasco se importam com isso? Alguns, maioria. Mas isso é uma besteira danada. A maioria tá cagando e andando, Fernanda. Desculpa a expressão. A maioria quer um camisa 5, o Cuéllar é um desejo do Vasco desde a temporada passada, mas dessa vez agora, até por conta do Ramon Dias, esse investimento pode acontecer, contanto que a 77 se libere. A situação é exatamente essa, Fernanda. Não tem nada mais, não tem nada menos. Está aprovado, a comissão técnica quer, Alexandre Matos entende que é muito importante Ele quer também. Ele quer também, o Cuéllar quer jogar no Vasco da Gama, só que depende da empresa. Sem a empresa, como o próprio Alexandre Matos explicou na coletiva, tem coisa que eu vou receber o sim e tem coisa que eu vou receber o não, porque hoje o Vasco tem um dono. Eu acho um erro? Acho um erro, mas é um processo e infelizmente esse processo tem que ser respeitado. Fala empresa, olha como é que é essa empresa, eles deram um zoom, vocês gostam do trelelê, né? Eles trouxeram a informação, não, gente, tem outras tatuagens, não é só o Flamengo, é negócio do que ele já trabalhou. Aí vem você... fala, Vene, que você ia falar. Não, e tem um ponto, assim, isso não é informação, mas pelo que eu tô vendo aí em relação a 77, parece que eles estão querendo fazer contratações pensando no futuro, pensando em revenda. Sim. E de fato, o Cuéllar você não teria uma revenda. Sim. A verdade é essa. Você teria um ganho dentro de campo, mas revenda seria muito difícil. Eu repito, não é uma informação, mas pelo meu entendimento, querendo ou não, a 77 ela não quer perder dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro. SAF, né, é o movimento SAF. É um movimento. E eu acho que, novamente, eu sei que aqui dentro do Vasco todo mundo entende isso. E é isso que me dá um pouco mais de tranquilidade. O problema tem sido, nesse caso específico, a 777, que tem ajudado, tem investido, o Vasco tem se movimentado em outros âmbitos. A gente trouxe uma informação exclusiva também na sexta-feira de que o Vasco está rescindindo com a PixBet um contrato que era de 22 milhões de reais e vai assinar com a Estrela Bet um contrato de 45 milhões de reais para o patrocínio Master, o que é o dobro do valor. Então isso é um trabalho da 777 também, entre outros pontos comerciais. Mas nesse ponto, quando você traz o Cuéllar, inclusive os volantes que você tem dentro da sua equipe, eles vão aprender com o Cuéllar. Isso faz parte do amadurecimento desses atletas que estão dentro do clube. Um JP Murilo, que é um moleque de 18 anos, o próprio Zé Gabriel, que tem 24 anos, não parece, mas o Zé Gabriel tem 24 anos. São coisas que fazem parte do futebol. Quando esse tipo de decisão é tomada pensando no lado financeiro e não no esportivo em alguns âmbitos, eu acho que o Vasco pode acabar sendo prejudicado. O Cuéllar, segundo eu ouvi de uma pessoa da comissão técnica, seria o cara pronto para a gente ir para a guerra, na guerra no bom sentido, pronto, porque teríamos um time maduro, qualificado e o suficiente para a gente competir no ano de 2024. Muito bom jogador. E além de ser muito bom jogador, um cara completamente adaptado ao Rio de Janeiro, já sabe como é morar por aqui. Pedrosa, a Prachetes fica, né? Gostou da Pedrosa? A Prachetes fica, né? Gostou da permanência dele? Natural, não gostei nem desgostei, vou respeitar e estou aliado com o técnico Ramon Dias, que foi quem pediu, então vou confiar no velho. Mas olha, vamos lembrar, Vene, a gente falou muito isso aqui durante a temporada passada, né? O Prachetes, ele, nos últimos jogos, ali 7, talvez estaria 8, né, Pedrosa? Ele não performou do jeito que o vascaíno sonhou, mas ele teve um início, uma sequência muito boa, Vene. Eu acho que o Prachetes entregou aquilo que ele consegue entregar. Não é um jogador espetacular. O torcedor que espera um espetáculo do Prachetes dentro de campo vai ficar apenas sonhando. Ele é um jogador, é isso. Foi o que ele entregou, nem mais nem menos. O Prachetes é isso. A questão é o seguinte, a forma como o Vasco conseguiu a permanência dele, eu acho ok.
Porque o Vasco não investiu alto para ficar com ele. Pagou ali $300 mil, se não me engano, pela permanência dele por um novo empréstimo. E beleza, vai ter um jogador da confiança do treinador em 2024 novamente. Se tivesse investido alto, pago lá a opção de compra que era muito alto, aí eu acharia errado. Olha só. O que houve ali? Né? Eita. Olha aqui. Então, ritmo de férias? Eu fiquei sabendo que nas minhas férias aqui, durante esse programa, o DJ Careca, ele nem tirava o barulho do drone, do helicóptero. Ficava o programa inteiro. Pô, eu tive que fazer a cobertura do nosso amigo também, né? Me deu trabalho. Jogou por 2 jogos. Tá louco, filho. Eu gosto assim. Eu nunca vi o Venê falar tanto de Vasco. Nossa Senhora. Gente, mas é o quê? Tava o outro lá, tava viajando, descendo na areia. Eu fico feliz que ele me conhece, que nem me ligar ele me ligou. Eu falei, Venê, se tu me ligasse, eu ia falar, Venê, na moral. Teve um dia que ele me mandou mensagem, eu falei, já que você tá na resenha, vamos aí falar já um negócio aqui. Já começou. Aí eu, Venê, dá pra gente trabalhar isso, dá pra gente Sabe trabalhar o que eu me senti? É tipo um time, quando tem um expulso, você tem que correr dobrado. Foi essa analogia que eu fiz na minha cabeça. Falei, coitado dos caras, mano. Tá louco, velho. Olha aqui, Venê. Tem muito drone hoje também. Você tá 3 semanas aí com drone. Hoje tem um monte de drone. Mas antes, no Flamengo, ainda... Fala, torcedor Cruz Maltino. Tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Já venho trazendo mais uma informação. Vasco tem tudo certo com o Cuejá e aguarda ok da 777 Fighters. Rapaz do céu, Cuejá é um volante, excelente jogador, fez uma história linda pelo Flamengo. Aqui tem uma tatuagem dos clubes que já jogaram. Eu não acho nenhum empecilho para vir para o Vasco. Essa tatuagem do Flamengo dá o que falar aí, que é o maior rival aí do Vasco. Então, já deixa nos comentários aqui, torcedor, você aí que ama o seu time, se tem algum problema com já jogar no Vasco ali, excelente volante, tem algum problema com a tatuagem dele, já deixa nos comentários também o que vocês acham. Só por causa dessa tatuagem já não tem que jogar no Vasco, eu acho isso besteira, mas quero saber a sua opinião. E o Vasco está tudo certo, está tudo encaminhado. Já tem um aval de Ramon Dias, aval de Alexandre Matos. Agora só falta a 777 aprovar. E então, de acordo com o jornalista Guilherme Abrão, o clube já tem tudo certo com Gustavo Cuejá para mirar reforços nesta temporada, mas não está fechado ainda, não está fechado, calma. Alexandre Matos está levando a negociação pessoalmente aos dirigentes da 777, porque lá tem muita burocracia, lá é onde o negócio trava. O diretor busca o ok dos investidores, que ainda não estão totalmente favoráveis com a contratação do atleta, mais experientes para o clube carioca, porque o valor acertado é de 7 milhões de reais. Atualmente ele está lá no Al Saad, e a quantia está bem encaminhada. O valor aí de 7 milhões de reais eu acho que é um valor bem pago. E ele joga um futebol, né? Ele joga um bom futebol e ele sabe atuar ali. Ele é basicamente parecido ali com o André ali do Fluminense. Apesar da idade ser quase 10 anos de diferença, mas ele faz a mesma função ali. E o colombiano está empolgado com a chance de atuar no Vasco da Gama e trabalhar com Ramon Dias. O jogador já esteve como treinador quando atuava no Al Hilal, né? E sendo assim, aceitou a sua adequação salarial, ou seja, reduziu o salário para jogar no Vasco, pelo quanto que ele ganha lá. E o Al Saad, como já era esperado, não está liberando de graça, tendo a vista do contrato até 2026. Então, sendo assim, Alexandre Matos já tem acerto encaminhado e vem tentando contatos diretos com os dirigentes para a negociação avance cada vez mais. Então, veremos os próximos capítulos dessa novela. Eu acredito que Cuejá já vai estrear aí no Vasco da Gama pelo Carioca, chega no final da janela de transferências que vai até o final de janeiro. Hoje é dia 15, então
Possivelmente ele tem mais uns 10 dias aí, mais 15 dias, contando até o dia 30, mas não vai até o dia 30. Mas contando aí com esses dias aí, o Ramon Dias já acerta com o Alexandre Matos, que acerta com a 777. E vai dar tudo certo. Que venha, que seja bem-vindo, Cuejá, ao Vasco da Gama. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.